Página de número 9. Eu acho que é página de número 9. Vocês me confirmam aí? É o que eu me recordo da aula passada. Nós falamos a respeito das funções principais dos administradores, né? A primeira, promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações. A segunda função seria batalhar pela preservação da palavra de Deus, né? E também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação. Falamos um pouco a respeito da possibilidade de ter esse ministério de tradução, né? Em outras línguas da Bíblia Sagrada. E então foi tem por aí. muitas nações, Muitos povos assim, tem, né? tem. No mundo, Analice, se não me falha a memória, são em torno de 300, quase 400 nações. É que a gente pensa assim, que tem essas pouquinhas. Essas são as que estão na mídia, as que têm projeção econômica, militar, né? Mas tem muitos países que são pequenininhos e Suriname, quem que ouve falar de Suriname? O fundador do Portas Abertas, ele luta muito em traduzir Bíblias. Isso, é. É um dos projetos assim, que ele mais coloca nas revistas lá, material para estudo e Bíblias traduzidas nessas línguas aí. Eu até vou aproveitar a sua menção aí da Portas Abertas, se vocês quiserem saber, eles fazem a lista dos países menos evangelizados, mais perseguidos. Sim. Então assim, vão ter lá praticamente todos os países que existem mesmo. Eu que tenho você fala, nossa, de um mapa, sempre eles mandam, todo ano eles mandam. Eles atualizam, né? Atualizam. Então você vai ver lá Cazaquistão, Uzbequistão, tanto nome, você fala, nossa, eu não sabia isso aqui existia, eu nunca ouvi falar. Azerbaijão. Tem um monte lá de Sudão, é na África. Eu até esses dias falei, pensei que Sudão era no Oriente Médio, é na África. Então tem um monte de países que não são mencionados na mídia, um monte. A Eritreia mesmo, por exemplo, é um dos países mais quentes do mundo, porque é quase dentro do deserto, né? Do Saara. E eles, uma coisa que me chamou a atenção muito foi, eu acho que eu já contei isso, né? Que eles prendem os crentes dentro de contêineres. Isso, E como é muito calor. Aí de dia é muito quente, aí colocam homens e mulheres juntos e à noite muito gelado. E o cobertor que eles dão é um cobertor furado. E aí, de tempos em tempos eles chamam lá para negar Cristo, senão, aí tem uma hora que eles colocam um container lá no chão mesmo e lá já é para morrer. Isso. Tem assim, quando a gente começa a estudar, a pesquisar sobre missões, a gente vai ficar assim impressionado quanta coisa que nós não tínhamos ideia. E a gente pensa assim, porque a gente tem o Brasil, né? Brasil, liberdade religiosa, você pode falar, professar sua fé em praça pública, abrir igreja em qualquer lugar. Então a gente pensa que o mundo é assim. Não, o mundo não é assim. Para os cristãos, em relação aos cristãos, eu estou dizendo, não é assim. Então tem irmãos hoje que morrem, são mortos, são fuzilados. É que apareceu há pouco tempo, né? Aquela imagem famosa na praia, né? Os irmãos todos vestidos de laranja e eles sendo executados, mas isso aí é diariamente, irmãos, eu não estou exagerando. Diariamente em diversos países. Eles são executados, as mulheres estupradas, as crianças mortas, torturadas, muitos presos. Então, a gente está falando da realidade, né, da igreja perseguida. Então, a Missões Portas Abertas, ela é uma agência missionária que vai dar um enfoque maior nas igrejas perseguidas. Porque você tem Missão Kairos, Novo Horizonte, tem a JUEP, né, da Batista, você tem a Jocum, que eu trabalho há um tempo. Então, cada uma tem uma prioridade, enfatiza, né, um aspecto. Tem a Missão Mais aqui, do Espírito Santo, eles estão trabalhando mais com igrejas perseguidas, né, as igrejas perseguidas, para dar apoio a essas igrejas, mas no Brasil eles estão sendo pioneiros, de alguns anos para cá, sobre refugiados. Então, já dá mais atenção aos refugiados. Então, cada uma das agências missionárias elas tem um enfoque diferente, né? É muito interessante, está aí no site, você entra no site lá, coloca lá agências missionárias no Brasil, alguma coisa assim, você vai ter uma lista lá enorme e tal. E, bom, então recapitulando um pouco, né? Falamos sobre essa possibilidade, e aí eu quero falar desse ponto 3 na página 9, e
missões propriamente, nós não tivemos essa matéria, tivemos missões urbanas, né, que não é missões transcultural. Mas aí a gente vai reforçar em outra ocasião, e eu até preciso reformular a grade curricular aqui para colocar missiologia, aí a gente trata mais especificamente aí desses pontos. Então, promover a adoração a Deus é uma outra função principal, né, da administração, ou dos administradores. Promover a adoração a Deus do modo prescrito nas Sagradas Escrituras, o que inclui o culto público e a celebração das ordenanças. Então, também é uma função da igreja. Quando a gente fala da administração, a gente já entendeu, somos todos nós. A gente está falando só de oficiais e obreiros, né? Todos nós. Então, a gente precisa também desconstruir essa falsa ideia de que assim, a igreja, o fazer igreja, né? É responsabilidade de alguns, não são de todos. Então, todos os membros têm a sua parcela de contribuição para que o reino de Deus, a partir e através da igreja, possa ser anunciado e possa ser evidenciado aí no mundo, né? Na sociedade, ou seja, onde ela está inserida. Mas somos nós, todos nós. Então a gente tem uma classe de teologia que, assim, alguns são pastores, outros líderes e outros não. São membros, como a gente chama, normal, né? Não sei se vocês lembram, né? Somos normais. Então, tem os normais e tem outros como eu que não é. Eu passei por isso. Você é normal também? Você é normal? Você é o que lá na igreja? Sou normal. Sou crente normal. Entendeu, né? Você fala normal, você entendeu, né? Eu sou normal, Eu sou só normais. Então, assim, os normais e os não normais, eles têm, como discípulo de Cristo, porque não tem a diferença. A gente também, a gente precisa retrabalhar tanto equívoco, tanto pensamento assim, equivocado que foi criando-se, né? Ou que criaram e perpetuaram na nossa convivência de fé comunitária, que a gente chama de igreja. Hoje está um pouco mais assim, diferente, chamam de comunidade e tal, né? Mas, ou seja, o nosso povo, nós, que nos reunimos para conviver juntos e ali servir a Deus e servir uns aos outros. Então, assim, a gente precisa retrabalhar um bocado de coisa. A gente tem essa noção também, muitas vezes, que o culto, ele é uma reunião de pessoas que se juntam no lugar para olhar para cima e adorar a Deus. Não é essa ideia que a gente tem? E Paulo, por exemplo, ele vai ensinando outra coisa, que é um texto que eu já li para vocês e falei um monte de vezes, que é o capítulo 14, verso 26 de 1 Coríntios. Lembram desse texto? Não, sei que a gente já leu. Vamos começar e a gente lembra, né? 1 Coríntios 14. A dificuldade de vocês talvez seja esse negócio de números, né? Capítulo tal, verso tal, mas quando ouve, está escrito isso mesmo. A gente vai deixar a Bíblia como antigamente, assim, só isso. na sequência. Os números atrapalham a gente. Então, quando vocês se reúnem, irmãos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação, né? Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então, não é isso? Mais ou menos? Verso 26, 14 e 26. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 26. Isso, Aqui tá diferente, tem um títulozinho, necessidade de ordem no culto, né? Então, fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Na verdade, é desde o verso 1 do capítulo, é o capítulo 14 todo, né? Que vai falar sobre essa ordem no culto, a liturgia, como que os irmãos deveriam ter uma regra de comportamento mínimo, não é nada engessado, mas para ter assim, um mínimo de ordem. Então a gente está falando de administração, é você ordenar minimamente as coisas, né? Então não é uma desordem, não é uma balbúrdia, não é assim cada um por si e o Espírito Santo por todos. Né? Naquele negócio, a gente só sabe a hora que começa, a hora que acaba ninguém sabe. Né? Nós todos desordenados. E infelizmente, na cabeça de alguns, o culto bom é assim, quando não tem nada programado, as coisas acontecem e pregação também vem na hora e ninguém nem sabe quem vai pregar. É aquele que o Espírito Santo na hora escolher. Tem essas esquisitices, né? Eu chamo de esquisitices.
Aí, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Mas assim, irmão, a gente não lida com as coisas de Deus assim, né? Vamos ver o que dá. Não é assim, né? Sim, pelo não é bom preparar. É igual o irmão estava indo, irmão Batista, inclusive, né? Agora eu estou mais à vontade para falar dos batistas, né? Eu estou indo na igreja batista, então, apesar que o irmão esse dia falou, rapaz, o negócio está ruim, para ser batista está ruim no nosso contexto, né? Porque é Wesley Batista, Joesley Batista, Wake Batista, tudo enrolado. Ele falou assim, até se vai para o estrangeiro, é o tal de Batistinha aí também, que é um mafioso. Então o negócio está ruim para o nosso lado dos batistas. Mas voltando, então o irmão estava indo, um pregador batista, estava indo para a igreja, ele ministrar a palavra, e estava o sermão no console, assim, no painel do carro, né? Então ele de boa e tal, janela aberta, bateu o vento e o sermão foi embora, ele perdeu o sermão. Eu falei, e agora eu tenho que contar com o Espírito Santo. Nós não precisava tanto, né? Foi agora, tem que contar com o Espírito Santo. Então, assim, irmão, que a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Então a gente não organiza e acha que essa organização é o que vai fazer a diferença, é o que vai ter o resultado das coisas. A gente faz a nossa parte mínima, que é programar, se organizar, orar a Deus. É claro que Deus é soberano. É claro que se Ele quiser, Ele intervém naquilo e Ele muda as coisas, né? Então a gente considera a soberania de Deus, mas a gente entende que existe uma parte nossa, que é minimamente se organizar, direcionar, propor alguma coisa e confiar que Deus ele vai fazer de fato e abrir o coração e deixar essa margem, né? Porque tem pessoas que elas não, é assim, tem que ser assim, assim, assado. Tem pessoas que chamam essas pessoas, não, que tem que fazer assim, se não for daquele jeito não serve, de sistemática. Eu chamo de orgulhosa, é pecado isso. A gente dá um nome bonitinho para o pecado, né? De orgulho, faz sistemática, se não for do jeito dela, é porque ela é sistemática. Não, é orgulhosa, tem que ser daquele jeito, por quê? É dono da verdade? Não é assim, né? Então, quer dizer, nem Deus não pode dar um pitaco dele lá. Então, a gente assim deve considerar tudo isso. Então, aqui, a gente precisa, como administradores, nesse sentido, promover esse culto que seja bíblico. O que é um culto bíblico, irmãos? O que seria um culto bíblico? Bom, Paulo no capítulo 14, ele vai aqui dar algumas dicas, né? Ele vai falar então, tem que ser organizado, tem que haver um propósito, tem que de fato entender que o Espírito Santo é aquele de fato que inspira o culto. Ele vai dar outra dica aqui, que os dons manifestos na liturgia, no culto, tem um propósito que é a edificação do coletivo, né? Nunca do individual. E sempre, como a edificação não é para o individual, também não é o indivíduo que vem para o culto para que ele seja edificado. Então olha só que coisa interessante. Paulo ele vai dizendo que se você tem salmo, se você tem doutrina, se você tem revelação, se você tem língua, tem interpretação, faça tudo isso para a edificação do coletivo. Você fala línguas estranhas, não proíba ninguém falar línguas estranhas, mas se a tua língua estranha não tem uma mensagem, ou se você está falando variedade de língua, mas não tem quem interprete, então fale consigo mesmo, baixinho, e com Deus. Porque quando você ora em línguas, ora bem, mas não edifica ninguém. E o culto público é edificação coletiva, não individual. Olha as dicas que ele vai dando aqui. Isso está escrito de uma maneira explícita, é só ler o capítulo 14 com calma, né? Sem condicionamento, porque tem gente que ele lê o texto já procurando para afirmar, não, leia. Assim, desarme o coração. Leia a Bíblia toda vez, irmãos, é uma dica, inclusive. Toda vez que lê a Bíblia, se desarme. Senhor, fala comigo. Deixa o Espírito Santo comunicar a palavra sem essas questões que a gente já tem. Eu não estou falando para jogar fora tudo que a gente sabe. Não é assim também, né, irmão? Mas assim, leia a Bíblia sempre na disposição de reconsiderar aquilo que você já leu um monte de vezes e que você já tem na sua cabeça como de fato é isso aqui. Será? Será que tudo que a gente pensa em todos os assuntos, os temas, em todas as passagens, é aquilo mesmo? Será que não tem algo a ser esclarecido? Acho que tem, né, irmão? Claro que tem, lógico que tem. Eu que estudo há 20 anos, alguns aqui também estudam 10, 15, 20, mais tempo e tudo mais, lógico que a gente sabe que a gente vai lendo a Bíblia, estudando as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo vem trazendo para nós
a iluminação de verdades que a gente sabia de uma maneira parcial, não tão muito clara, ou equivocadamente mesmo. E aí a gente é ensinado, é um processo de amadurecimento, a gente vai entendendo a vida melhor a partir do tempo, das experiências e dos momentos. Então eu leio a Bíblia hoje, não é a mesma coisa que ler a Bíblia 10 anos atrás. Não é só por causa do conhecimento acumulado, é por causa da percepção de vida. A cabeça que vai amadurecendo, a gente vai sendo mais paciente, a gente vai sendo mais sensível, né? Mais humano, a gente vai adquirindo experiência. É a vida da maioria de nós. E graças a Deus quando isso acontece, que tem uns que param no tempo mesmo, né? Não é aqui, a pessoa 20 anos fazendo a mesma coisa e ainda valida, porque valida pelo tempo. Ele acha que o tempo que valida aquilo, né? Não, faz 10 anos que eu prego assim, faz 20 anos. Igual o rapaz da empresa que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir de novo, tem muita coisa nova para falar. Ele fazendo lá, estava na esteira de produção, assim, um bocado de gente, eu vi ele fazendo, tendo lá trabalhando errado, né? A palavra é, está trabalhando errado. Eu falei, rapaz, mas não falei assim, né? Trabalhando errado. Eu falei, rapaz, você está fazendo aí, vai te machucar, porque eu estou vendo que você tem um risco aí, né? A gente vai pelas beiradinhas assim, né? Tem um risco aí, eu acho que não é assim não, hein? Ele falou, não, eu faço isso aqui há 4 anos. De jeito, 4 anos. Eu falei, então, faz 4 anos que você faz errado, então. Aí eu me injuriei. Eu falei, então, o tempo quer dizer o quê? Então, o tempo só está denunciando que você faz muito tempo que faz uma coisa errada. Não é? Está mais perto do risco. Não é? Quantas vezes você se arriscou? Mas essa questão, né? Essa dificuldade, quanto mais velho a gente vai ficando, no sentido de idade mesmo, e no sentido dessa convivência de igreja, a gente vai ficando mais resistente muitas vezes ao Espírito Santo, né? Menos sensível. O novo convertido, assim, tá com a antena ligada. Não, no sentido assim, de que ele de fato presta atenção no que ouve. Ele está desarmado mesmo, né? O novo convertido é um negócio... em tudo. Isso, de uma forma inocente até prejudicial, certo? Não tem filtros. E a gente parece que colocou filtro, não colocou filtro, colocou uma barreira logo que não passa mais nada. Né? Enquanto a imaturidade, ela traz esse risco de não ter filtros, não ter peneira nenhuma e vai recebendo tudo, coisa ruim, coisa boa, porque está aberto a isso. Mas por outro lado corre o risco de que a gente não amadureça, mas apodreça. Porque tem um fruto verde, maduro e o apodrecido, né? Então o apodrecido é aquele que não está mais disposto a reconsiderar algumas coisas, ressignificar algumas coisas, repensar algumas coisas. É tudo tem que dar ré e voltar, né? Repensar. Agora estou falando, diga aí. Eu ia falar, esse dia numa conversa, né, com amigos lá, irmãos, a gente estava falando sobre pregação, e aí surgiu a questão assim, de que o correto seria a pregação ser expositiva. Né? A forma de sim, pegar o texto e explicá-lo, né? Isso, essa seria a maneira correta. A gente poderia afirmar dessa forma que existe assim, tem que ser... Essa é a opinião do cristão mais histórico, né? Do presbiteriano, ele tem mais essa... O presbiteriano... no meio mesmo. Então é o presbiteriano que ele vai ter... Sermões tem... Os principais são 3, né? Que é o topical, o temático e o expositivo. O topical onde você... vai colocando, já falando nome, pontos, né? Então, pontos. O Batista, ele é mais simpatizante desse. O Batista, geralmente, ele pega um texto da Bíblia e ele coloca 3 pontos. É chamado o sermão de 3 pontos, que são 3 verdades centrais. Então, ele expõe as 3 verdades centrais. Então, esse é topical, mas pode ser temático. O que é temático? Você pega um assunto, um tema. Então, vamos falar sobre salvação. Vamos falar sobre vida devocional, são temas. E aí você pega um texto, claro, mas você pega esse tema em toda a Bíblia. O que a Bíblia fala desse tema? Lá em Gênesis, tal. Você pega o tema e discorre o tema, né? O expositivo, você pega a gente chama de perícope, recorta o texto, né? Então, do capítulo 14, o capítulo 14 todo talvez, ou 20 versículos aqui, então versículo a versículo você vai expondo o seu significado e lógico, tem que pôr uma aplicação. Então, alguns entendem que tem que ser esse expositivo, excelente, e assim, mas
para pregar de uma forma expositiva, a pessoa tem que conhecer muito o texto, muito. Tem que conhecer de fato o texto, né? É por isso que tem poucas pessoas que pregam de uma forma expositiva. Temática já te dá uma liberdade mais. E essa liberdade talvez você pode se perder todinho, não ter a gente chama de coesão, né? Uma coisa homogênea, onde você tem um começo, tem um meio, tem uma conclusão, tem uma aplicação. Então o temático ele te dá essa liberdade, mas aí você precisa ser uma pessoa direcionada tem que ter objetividade o texto. Você tem que ter em mente onde você quer levar o ouvinte, o que você quer transmitir com aquele tema, com aquele texto, né? Então assim, tem essas possibilidades. Qual é o melhor? Eu vejo 3 boas possibilidades. Então eu vejo de uma forma correta. Não existe, né? Dizer assim, este é o correto e pregar dessa outra forma não é o correto. É muito duro, né? Falar dessa Você tem forma, que ser né? bíblico, você tem que expor verdades bíblicas. Você tem que discutir o tema bíblico. Você tem que apresentar as verdades, os tópicos tem que ser verdades bíblicas. Então assim, tem que ser o conteúdo bíblico. Agora a forma como você expõe, a forma como você prega, essas 3 são formas. Quais são as formas? Diversas. Isso inclusive vai depender da formação da pessoa, a personalidade da pessoa, o temperamento da pessoa, né? Então a pessoa, desculpe, a pessoa mais dinâmica, mais carismática, mais sanguínea, dificilmente ela vai pregar de uma forma expositiva, aquela coisa centralizada. Ela vai optar, eu não tô falando, isso não é regra, tá, irmão? Eu só estou aqui analisando mais ou menos que é assim que eu observo. Ela vai pregar mais a questão temática, porque dá a ela mais liberdade de desenvolver, argumentar. Os eruditos mesmo, eles vão pregar mais na questão temática. Pastor Adriano é nessa temática. Então tá bom. A forma, não importa, o importa é o conteúdo, é bíblico. Aquilo passa uma mensagem, aí ótimo, né? Então aí a gente percebe, só voltando aqui na questão da adoração e do culto, então a gente percebe que o capítulo 14 é um bom parâmetro que a gente tem para entender essa dinâmica, e Paulo vai dando várias dicas, né? Então culto público, culto bíblico, esse culto a gente precisa promover esse culto. Finalidade de tudo é adorar a Deus, fato, culto é para Deus, né? Igual um irmão um dia disse pro músico lá, falou: a música hoje não gostei não estava boa não. Não gostei hoje. Que pena, não era para você mesmo, então é para Deus aqui. Tem que gostar. A pregação foi boa, a pregação foi ruim, né? Depende, é bíblica. O que é pregação boa ou ruim? Eu também não entendo isso. Eu entendo pregação que é bíblica e que não é bíblica. Se for assim, então dá pra gente até avaliar. A música foi boa, a música não foi boa. Calma aí, é para nós? Essa música? A música é para nós? Será? O culto para quem que é? Então a gente assim, criou uma ideia de que a gente vai para o culto quase como quem vai para um self-service, né? Para se satisfazer e para ser servido. A ideia não é essa. Paulo no capítulo 14 ele vai dizer: o culto é feito por todos e o Espírito Santo quer usar todos, com uma ordem mínima que se tem. Lógico que tem alguém que direciona o negócio, senão, né, cada um fazer. Tanto é que ele combate isso aqui, ele ordena isso aqui e fala: não, calma aí, é muita profecia, muito poder aí que cai nesse povo aí, então vamos fazer o seguinte, público assim, então as 3, então, e quando um estiver profetizando, o outro se senta, cala, ouve, todo mundo ouve, julga se o conteúdo se a pessoa de fato é uma pessoa de Deus e tal, né? Então julga o profeta e a profecia, os dois, vocês julgam o conteúdo, não fala todo mundo junto, que isso aí é Paulo está falando. Então assim, não é tradicional, não é pentecostal. Paulo não era essas coisas, irmão, que a gente vai criando no apóstolo Paulo. A Bíblia não tem essas amarras e essas lentes que a gente foi colocando. É impressionante. Um certo cidadão, uns 2, 3 dias atrás, ele disse assim que eu estava criticando muito a igreja e ele até estava sentindo que eu era um pouco magoado com a igreja, né? Acho que eu não sei. E ele falou assim: então tá todas as igrejas erradas, só os livres pensadores estão certos? Ele considerou eu como um livre pensador, né? E eu falei: não. Primeiro que você está totalmente equivocado na sua avaliação do meu respeito. Eu não tenho ranço nenhum com a igreja.
eu estou 20 anos dentro de igreja local. Como que? Eu não sou um desigrejado. Né? Eu participo, eu sei das dificuldades e tudo e tal. Tentei lá falar, mas ele não mudou de opinião, se é assim, acabou e tudo mais. Eu falei, poxa, que pena, né? Mas eu fiquei pensando. Opinião formada sobre tudo. E aí o que acontece? Você vê os apóstolos que ninguém identifica não, mas já falou, opa. Isso. Então o que acontece? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas talvez esse irmão, ele tenha essa opinião assim tão ferrenha, porque ele deve ter algumas amarras, né, denominacionais. Então, de fato, a gente precisa se livrar dessas amarras no sentido que há limitações em muitas propostas denominacionais. Não estou falando que todas estão erradas, nada disso. Mas a gente percebe que há uma limitação por não se deixar ser transformado. Parece que as pessoas têm medo, né, de falar assim, não, mudei de opinião sobre isso, mudei. Qual é o problema? Acho que é o orgulho mesmo, né? De não reconhecer e deixar que é assim, tá bom. Eu acho que tem alguns fatores, né? Orgulho, com certeza, é um outro segundo talvez seria o medo de perder a credibilidade do povo. Então, assim, vocês sabem que caminham um pouco mais tempo comigo, que sabem que tem coisa que eu corrigi. Eu falei, irmão, semana passada eu falei tal coisa, mas não é bem assim, não. Vocês já lembram de alguma ocasião assim que eu cheguei a fazer isso? Foi, irmão, eu afirmei isso aqui, mas eu queria corrigir, falei errado. Eu perdi credibilidade com vocês? Vocês olharam assim, pelo contrário, né? Enxergaram em mim e falaram, opa, o André quer fazer as coisas certas, é uma pessoa sincera, é honesta, né? Mostra pra gente que ele não quer preservar uma imagem, mas está preocupado com a verdade bíblica, porque esse é o meu compromisso. Eu não tenho compromisso com a minha imagem, eu não tenho compromisso com que vocês vão, para manter essa falsa imagem de que, olha, eu não erro nunca, eu estou certo e o que eu falei eu sustento mesmo sabendo que eu errei. Não, meu compromisso é com a verdade, é com vocês, inclusive, né? E o último compromisso que eu tenho é com a minha imagem. O último. Mesmo porque eu não tento vender uma imagem que sei tudo e tudo, pelo contrário. Eu faço questão de falar, irmãos, olha, vocês não abraçam tudo que eu falo assim cegamente, vai conferir, questiona, vê se é isso mesmo. Não é? Porque eu, na minha sinceridade, eu acredito de fato que tudo que eu falo da minha sinceridade. Não há nada, pelo menos que eu me lembro aqui, não há nada que eu tentei passar para vocês e eu mesmo não acreditava. Não há, irmãos. Eu posso até errar, mas sou sincero. Erra junto. Eu sou sinceramente enganado, eu sou sinceramente, eu erro, mas logo que eu percebo aquele eu não tenho dificuldade nenhuma de expor, eu falei, errei, qual é o problema? Né? Todos nós estamos no mesmo barco. Então, assim, eu sou professor, eu dou aula há não sei quantos anos, é a questão, né? A gente vai falando de tempo, assim, isso às vezes volta contra nós, né? Eu prego a palavra há 20 anos, eu sou obreiro há não sei quantos anos, eu fiz teologia há 18 anos atrás. Dependendo disso aqui, vai uma denúncia contra nós. Então, o tempo parece que vai pesando, vai trazendo mais peso, né? Então, eu não acho vantagem de dar essas carteiradas, assim. A validade da minha carteirinha então, eu acho que não é vantagem, não. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o culto bíblico, ele precisa ter palavra de Deus, ter corações abertos para que o Espírito Santo haja, precisa haver quebrantamento, confissão de pecados, precisa haver uma ordem mínima, precisa ter edificação das pessoas que participam, porque não é possível que a gente se reúne lá 3, 4, 5 vezes na semana, 2 horas e meia, cada vez que a gente se reúne, e a gente não é transformado pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. Não é possível que dali a gente não tire lições para a vida. Não é possível que ali a gente não ouça claramente uma orientação de Deus. É aquela conversa que a gente brinca, né? Irmão, o culto foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Aí você vai perguntar qual foi a mensagem, não tem ideia. O que Deus falou? Não sei. O poder foi muito grande. Foi uma bênção. Nosso louvor estava uma maravilha. Chorei, né? Saí isso, transbordando. Então assim, nossa, foi uma bênção.
a palavra, o pregador assim, expôs assim a palavra, que foi uma maravilha e tal, os louvores assim, chorei, lavei a alma e tal. Tá, mas e a partir disso, o que você entendeu que Deus quer de você? A partir desse encontro com Deus, porque se nós nos encontramos com Deus, alguma coisa tem que ser transformada, alguma coisa. Eu não vejo na Bíblia nenhuma ocasião, em toda a história bíblica, parece clichê, mas não é, de Gênesis a Apocalipse, alguém se encontrando com Deus, né? Tendo esse contato, tem que ser afetado de uma maneira ou de outra, ou positivamente ou negativamente, no sentido de rejeitar, mas é afetado, porque quando Deus fala, quando o conteúdo ele é gerado pelo Espírito Santo, quando de fato, porque a palavra de Deus não volta vazia, o Espírito Santo não fala no vazio, a ação de Deus ela pretende sempre ser transformadora, libertadora, orientadora, fortalecedora, sempre. Deus ele é intencional, ele não erra o alvo, ele não peca, né? Ele não erra o alvo. Deus ele não perde a viagem, vamos dizer assim. O que acontece são essas pessoas totalmente equivocadas. Então a gente precisa entender que o culto bíblico ele precisa ter esses elementos e esses efeitos. E é interessante aqui, ó, no título, o que inclui o culto público e a celebração das ordenanças. Então, nós devemos promover a adoração a Deus do modo prescrito nas Sagradas Escrituras, e o que inclui o culto público e a celebração das ordenanças. O que é celebração das ordenanças? Quais são as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja? As únicas duas. A ceia, batismo. O batismo. Ceia e batismo. Então, lógico que a gente não faz com tanta frequência que parece que faziam lá em Atos dos Apóstolos, né? Mas a gente precisa, isso é culto também, e a gente precisa ter, porque aqui a evidência que há novos convertidos. Se há novos convertidos é porque houve pregação do Evangelho, né? No sentido salvífico, consequentemente também a ceia, onde a gente se reúne naquela memória, porque a ceia tem um único objetivo, eu estou falando direto, né? Lógico que tem aqueles que derivam, mas o objetivo direto, que é lembrar de Cristo. Nós cristãos, nós discípulos de Jesus, nós os salvos, precisamos de quando em quando, e aí, sei lá, quem vai decidir essa frequência é a comunidade lá. Umas são toda semana, outras uma vez por mês, outra uma vez por ano, tanto faz, a Bíblia não distingue. Uma vez por ano é tão pouca, né? Depende da perspectiva, né? Porque também uma vez por mês eu acho pouco. Depende, né? Tinha que ser pelo menos uma vez por mês. A igreja primitiva, ou o que a gente chama de primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios capítulo 16 também Paulo vai mostrando isso, que eles faziam isso todo domingo. Todo domingo eles celebravam a ceia. Mas não é uma ordem, não tem uma ordem, né? Não é uma regra. A questão é de quando em quando tem que fazer isso. E quando fizer isso, tem que ser com o objetivo correto. Porque Jesus disse, façam isso todas as vezes que comerem e fazer isso em memória de mim, lembrando de Cristo. Qual que deveria ser a única mensagem das reuniões ou dos cultos de ceia? A única, fazer menção de Cristo na cruz do Calvário. A única, irmão. Aí fala, nossa, mas não seria um negócio assim repetitivo? Um negócio monótono? Eu ia falar isso, que você pensa isso. Jamais. Impossível para uma alma sedenta de Deus, para uma pessoa cheia do Espírito Santo, para uma pessoa que de fato entendeu o Evangelho, ouvir Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário é revigorante. Aí eu entendo que é quebrantamento de verdade, porque muitas vezes a gente chora, se quebranta por conta de dificuldades individuais que a gente tem, né? Lutas que a gente está passando, fica sensível mesmo e tal, fragilizado. Então assim, há muitos motivos porque o choro ele é gerado. Agora, quando se ouve de fato o que Jesus fez por nós, e isso nos leva às lágrimas, ao quebrantamento, nossa, então aí sim, essa pessoa está sensível à obra de Cristo. E dificilmente essa pessoa vai se perder na vida, porque ela não perde a referência. Qual que é a nossa referência? É cruz, irmãos. É Calvário, é obra salvífica, é obra de Cristo, é a mensagem da cruz que os cristãos precisam continuar ouvindo. Aí uma frase falando de missões, uma frase muito conhecida em missões,
que a igreja que ela não prega o evangelho, em breve vai deixar de ser evangélica. Né? Só na placa fica lá na evangélica. Mas o evangelho precisa ser pregado para os cristãos. A gente precisa relembrar. A gente tem uma memória muito... e principalmente os brasileiros, memória curtinha, né? Curta. Então a gente vai se perdendo muito fácil pelo caminho da vida. A gente vai se perdendo. Algumas horas eu já esqueci. Quantas pessoas elas começaram bem, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, gente que pregava, ensinava, se perderam de uma tal forma que a gente fica pensando, nossa, como que se perdeu? Não estou falando que é uma regra, e são todos assim, mas quase que a maioria, a gente percebe que deixou mesmo de olhar, irmãos, porque é impossível. A sua vida, você olhando para Cristo, o que Ele fez por você. O que causou a queda de Salomão, porque tinha lá, eu já falei isso para vocês, mas vocês esqueceram. Então, vê se não esqueceram. Salomão tinha, quando ele assumiu o trono, tinha uma regra para os reis. Estava lá na lei de Moisés, lá onde nem existia rei em Israel, mas Deus já sabia e colocou critérios lá. Então não devia fazer o povo voltar ao Egito, não devia, porque o povo saiu de lá e foi liberto de lá. O povo não poderia voltar para lá. Não poderia ter muitas mulheres, porque essas mulheres certamente iam corromper o coração dele com os deuses estranhos. E não poderia acumular muito riqueza para si. São 3 regras básicas, né? E a última era, então escreva todas essas 3 regrinhas, escreva-se num papelzinho, né? Num livrinho, alguma coisa assim, escreva, então não pode fazer isso, pode fazer isso, não pode fazer isso. Coloca do lado do trono, que é o lugar onde ele se sentava todo dia para julgar, para governar. E antes que ele fizesse isso, então ele tinha que ler isso aqui, do lado do trono dele. O que ele fez? Tudo isso que era proibido, que era advertência de Deus, que o rei não devia fazer. Tudo. Ele fez o povo voltar para o Egito, fez alianças, inclusive políticas e econômicas. Por causa dessas alianças, ele teve que casar com várias mulheres, né, que isso fazia parte da aliança política, ele tinha que casar. Não entenda que Salomão tinha relação sexual com quantas mulheres? Mil, né? Não era 1000, porque era 300, acho que 300... 700 mulheres e 300 concubinas. Ou era o contrário, um negócio assim. Ele tinha 1000 no todo. O harém dele era 1000 mulheres. Mas não é que ele... não pegava... Não, ele não tinha... Não. Essas mulheres, ele não tinha relação sexual com todas. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele tinha uma que ele desejava, que era a sunamita. Então, sim, era a esposa dele. Essas concubinas, não é que ele poderia ter relação sexual, se quisesse, era direito dele, mas não quer dizer que ele tinha, né? Essas concubinas eram as mulheres mais próximas, onde, lembra de Davi quando estava bem velhinho, o pé frio, que não aquecia, lembra? De Davi, que era o pé que não esquentava. É que ela disse que o pé dela estava esquentando. Então, o que foi chamado? Uma virgem, uma menina nova, que ficasse só para esquentar os pés dele. Né? Então, depois... né? Uma virgem, menininha, né, e tal. Mas não tinha relação nenhuma, coitado, o vizinho tá meio derrubado naquela ocasião. Embora ele era mulherinho mesmo, era bem mulherinho, não era ocasião. Mas vamos voltar aqui, senão eu perco o raciocínio. Então, assim... Essa é besteira, né? Eu nem falo nada, fica quietinha. Vamos voltar aqui, então, senão eu perco o raciocínio, se é que eu já perdi. Meu Deus, para eu voltar aqui, só por Deus, né? Onde eu parei? Davi, ou não? Da questão de... Então, não é que ele tinha, mas ele fez, decorrente dessa aliança política, ele teve que casar com essas mulheres, ou ter essas mulheres, que eram de várias nações, pagãs, né? Cada um trazia das mulheres suas crenças e tudo mais, e não tem jeito, essas mulheres iriam influenciar ele. Deus disse, essas mulheres vão desviar o coração de qualquer rei. Né? Se uma influencia, imagina um bocado. E ele não podia multiplicar para si muito riqueza. E alguém pergunta assim, mas não foi Deus que deu riqueza para ele? Sim. Só que ele extrapolou isso. E ele acumulou riqueza não advindo da providência e da bênção de Deus. Ele colocou tanto imposto em Jerusalém e oprimiu aquele povo de tanto imposto, que isso fez, inclusive, depois da morte dele, rachou o reino, né? Então foi 2 tribos para um lado, 10 para o outro, o pau quebrou. Depois, quando a gente lê na Bíblia lá,
O que fez foi de fato porque o povo foi pedir para o filho dele lá, o Roboão, né? Foi pedir, olha, alguns conselheiros assim, fala para o rei aí aliviar, porque a carga está muito pesada, a gente está pagando muito imposto, o povo não está aguentando esse negócio. Qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil, né? Eu ia falar, mas isso. Eu também acompanhei. Então, e tem versículos que vai falar da nossa realidade aqui. E aí o que acontece? Aí ele foi se aconselhar com um, aconselhou com o outro, aconselhou com um jovenzinho que não tinha experiência, que via no reino, enfim, não vou contar a história, porque é muito interessante. Dá pra gente tirar um monte de lição. E aí o que acontece? Ele permanece, não, se meu pai fazia assim, eu vou ser mais duro ainda e tal. Então assim, aí isso dividiu o reino, foi uma tragédia. Uma tribo, né? Uma tribo e meia, né? Considera-se duas, né? Judá e Benjamim, e as outras 10 por outra banda. E o que acontece? Então ele multiplicou muito riqueza. Mas por que ele pecou nesses 3 pecados? Justamente os 3 que, ou, aliás, os únicos e os 3 que ele não poderia. Por um único motivo. Porque ele deixou de todos os dias ler aquilo. Porque a ordem era essa. Põe do teu lado e leia todos os dias essa lei. Todos os dias. Ele deixou de ler. Deixou de ouvir a voz de Deus pela palavra. Irmãos, quando a igreja deixa de pregar o Evangelho, quando um cristão deixa de ouvir o Evangelho, ele certamente, mas certeza, ele vai se perder na caminhada, porque a gente não dá conta. A minha bagagem que eu acumulei nesses anos, dessas 2 décadas, elas não servem necessariamente daqui para frente. Elas podem contribuir para uma série de situações, mas se eu não dependo de Deus todos os dias, se eu não me alimento de Deus todos os dias, sabe uma prática muito boa e que a gente despreza? Inclusive, anteontem eu falando com uma irmã, e eu percebi, não é que eu percebi, eu já sabia, mas a gente fala, o negócio parece que, né, destaca mais. Que eu fazia um devocional todo dia, 7 da manhã, era uma rotina que eu tinha, e de um tempo para cá, acabei não conseguindo manter isso. O devocional, todo dia, você lê uma porção da Bíblia, refletir naquilo, orar a Deus e se alimentar daquilo lá. Então assim, ler a Bíblia todo dia, refletir na Bíblia todo dia. O que diz o Salmo 1 tão conhecido, irmãos? É feliz, é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta à roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela reflete de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual na estação própria dá o seu fruto, suas folhas verdinhas nunca caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Olha que coisa interessante, olha que salmo poderoso, falando para nós, para a receita das pessoas que são felizes. A Bíblia não tem receita para ser feliz, mas escreve pessoas que são felizes. Entendeu a diferença do trem, né? Não. Se você fizer isso aqui, você vai ser feliz. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que pessoas felizes fazem isso. Entendeu? Pessoas bem-aventuradas são aqueles que fazem isso. Bem-aventurados aqueles que amam a lei do Senhor e refletem todo dia. Então, assim, a gente precisa entender, amados, que o nosso culto precisa ter Bíblia, exposição da palavra. Tem que ter mensagem de Deus. O culto público, ele tem que girar de fato em torno de 2 pontos principais: oração e pregação. Lógico que tem a música, tem louvor, tem os dons espirituais manifestos e tal, né? Aquela coisa toda, mas 2 pontos centrais: oração. A igreja se reunia e fazia isso, orava e pregava, orava e pregava. Você pegava os apóstolos, é isso aí que tinha, o povo orava, Bíblia no povo que já estava cheio coração sensível, cheio do Espírito Santo, e a Bíblia entrava e transformava, e ele saía com todo mundo pregando, se reunia. O judeu fazia isso. Eles liam horas e horas, né? E o povo ouvia assim, ninguém saía, ia pro banheiro, ninguém virava as costas, já tá tarde. Desde Neemias, capítulo 8, Neemias, vamos ler, dá tempo. Neemias, capítulo de número 8. Esdras também. Sim, é o próprio Esdras que vai entrar no livro de Neemias lá. Se intrometeu, saiu do livro dele e entrou, foi para Neemias.
Amados, Neemias fica antes de Jó, não é isso? Isso. Depois de Esdras. Isso, depois de Esdras. Não ajudou muito não. Tem que dar um outro ponto de referência. Ruth, perto de Ruth. Olha, vamos lá, um livro mais conhecido seria o Crônicas, né? Então, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Aí depois 8. Capítulo 8, calma que a gente chega lá. Ruth, analisa. É lá antes de Samuel, né? É um livro antes de Samuel. Não, é Esther. Juiz, confundiu aí as mulheres. É mulher também, né? Depois de Neemias é Esther. Isso. É tudo mulher. Capítulo de número 8, eu vou ler aqui desde o verso 1, junto com vocês, acompanhem, tá? Desde o verso 1 e deixa eu ver depois onde eu pulo aqui. Deixa eu ver se eu pulo para... Não, eu não vou pular lá para lá, não. Vou ficar aqui mesmo, nessa até o verso de número 8. Então vamos ler 8 versículos, tá? Vamos ler 8 versículos. Eu aqui e vocês aí, acompanhando com os olhos. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba. Então Esdras era o cara que era versado na lei, era o ensinador. Então, e quem pediu para trazer foi o povo, irmãos. Entendeu? Foi o professor que vão estudar a Bíblia, não foi o pastor de vamos, não, foi o povo sedento. Isso aqui foi o maior avivamento que aconteceu em toda a história do Antigo Testamento. Depois eu digo para vocês o porquê que eu afirmo isso. Porque foi uma... Já falei tudo, Não tem nada novo para falar para vocês, não. A gente ouve de novo. Não sei se Tenta gravar alguma coisa. Então eu nem sei se eu estou aqui com... foi até uma mensagem, né, que eu... tá aqui, pronto, achei a mensagem. Não rolou não, né? Não, essa aqui não voou não. Então, essa aqui ainda dou conta, não tem que contar com o Espírito Santo. Brincadeira, né? Brincadeira. A pessoa, Deus me livre de falar um negócio desse. Então... A gente fala as coisas, nem percebe aquilo que falou, né? Não, mas eu falo consciente, eu estou brincando. Então, vamos lá. Então, pediram, né? Se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, 6 horas da manhã, desde a alva, 6 horas da manhã, das 6 horas da manhã até o meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos, hein? E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, um bocado de gente aqui, que se eu falar isso aqui, vai sair profecia no final. Tudo língua estranha. Verso 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E é um bocado de gente aqui também, que se eu falar é língua estranha. E só no finalzinho do versículo. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Verso 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Olha que coisa interessante, irmãos. É expositivo. Aqui ele ia explicando, ia expondo e explicando, expondo e explicando. Houve adoração, houve louvor, quebrantamento, houve a exposição da palavra, houve confissão de pecados, houve depois uma alegria enorme. O Espírito Santo agiu aqui nesse povo de uma tal maneira, houve uma disposição. Eles fizeram isso 7 dias consecutivos, acho que foi 8, consecutivos, todos os dias, 6 da manhã o povo estava lá, ouvindo a palavra, até o meio-dia, ininterruptamente. Irmão, a gente tem que lembrar que não é salinha com ar-condicionado, não. Deserto. Né? Alimento, possivelmente, não tinha, uma coisa bem escassa. E água.
muito pouco. A questão é a sede pela palavra. Então, quando a palavra, e a palavra de Deus, e ela é pregada de fato, de verdade, pregada com um coração sincero, através de uma pessoa que ela expõe a palavra de Deus, irmãos, não cansa. Não cansa mesmo. A gente às vezes fala assim, pregação de 1 hora, a gente passa aqui 1h15, 1h20, irmãos. Não é? E olha que é o final do dia, vocês estão cansadão. Não é? A unção aqui às vezes não tem, mas a palavra de Deus, quando ela é exposta, isso a gente não tem essa questão, é um negócio impressionante, é de Deus o negócio mesmo. Quantas vezes, irmãos, assim, eu vi a palavra na madrugada, 2, 3 horas da manhã, em vigílias, 2 horas de pregações. Não é esse negócio de 40 minutos não. As vigílias que eu ia, quando eu ia, e aquelas vigílias eu parei de ir porque não eram mais aquelas, ou seja, não tinha oração e muito menos palavra, mas quando tinha essas duas coisas, nossa, a gente ouvia 1h30, 1h40 uma mensagem. E ficava assim, né? Não para, não 3, para, 4 horas, 5 horas da manhã. É. E acabar a mensagem 10 para 5 da manhã, estava até desde as 11 da noite. Né? Então a gente tinha as vigílias, que era das 11 a 1 hora, ininterrupta a oração, ininterrupta, de joelho, uns deitados e tal, em pé, mas era oração, ininterrupta, 2 horas. Depois tinha lá as músicas, aquela coisa toda, lá para as 10 para as 3 da manhã, ou 3 horas em ponto, mensageiro entrava com a palavra. 10 para as 5 entregava a mensagem, 5h10 a gente estava saindo e vinha para casa. Falando de sexta-feira, né? Não era sexta, não, desculpa, era sábado, sabadão, e trabalhava no sábado também, e domingo estava lá às 7h pouca da manhã na escola bíblica dominical, e a consagração que ele tinha, né? Estava lá, e depois escola bíblica dominical, e aí ia para casa almoçar, voltava para o ensaio, e aí à noite estava na igreja, e assim era a nossa rotina. Claro que é um negócio de doido, a gente está falando de alguns anos atrás, eu não tenho mais esse ritmo não. A questão o culto bíblico, ele precisa, eu falei para vocês por que eu falei e afirmei que foi um maior avivamento, né? Sim. Então olha só, as evidências de um genuíno avivamento, para mim, é essa aqui. Houve uma união, verso 1, diz aqui, todo homem se juntou como um só homem. Avivamento é quando existe unidade, quando existe comunhão, quando existe fraternidade, espírito de família, amor mútuo, cuidado mútuo, pastoreio mútuo, quando de fato aquela comunidade é terapêutica, mais cura do que fere, né? Ferida é inevitável, mas cura. Então todo o povo se juntou como um só homem. Segundo ponto, pediram o livro da lei, tinham sede da palavra, a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente quer ouvir a mensagem de Deus, para mim é evidência de avivamento. Então disseram a Esdras, né, que trouxesse o livro da lei, o ensinador, que era o Esdras, e cada um tinha a sua posição, porque o governador era o Neemias, então, hierarquicamente no sentido da cidade era Neemias, só que ele não era o pregador, o mensageiro de Deus era o ensinador, né? Então, olha, a gente já vai extraindo um bocado de coisa aqui que eu não quero entrar, não. E hoje misturam tudo, né? Pegam um eco. Então, o mensageiro de Deus aqui é o Esdras, embora Neemias era o governador, mas cada um no seu. Eu ia falar outra coisa, mas tá bom. O ensinador era adorador, quem pregava adorava a Deus também, né? Ele louvou a Deus e todo o povo também adorou, no versículo de número 6. Ou seja, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Houve quebrantamento, confissão de pecados. É o que eu disse, irmãos, todo encontro com Deus deve gerar uma transformação, uma mudança. Você quer ver uma mensagem boa de Deus? Aliás, toda mensagem de Deus é boa. Então, você quer ver uma mensagem de Deus? Quando ela gera arrependimento, quebrantamento, irmãos, aí Deus falou mesmo. Quando existe, quando a gente ouve uma mensagem, isso gera em nós assim, um incômodo e uma inadequação. Essa palavra é interessante. A gente não se enquadra no negócio. Nossa, a gente está longe, a gente está fora. Né? Quantas mensagens eu ouvi assim, falando, meu Deus, como eu estou longe do Evangelho. Como que eu sou um crente ruim, preciso melhorar muito. Estou falando sério. Aquelas mensagens assim, que eu saía ali acabado, como diz a Cláudia. Acabava comigo. Uma tristeza. Só que sabe que não está vivendo aquilo, né? A mensagem de Deus, ela nos confronta, e ela tem que confrontar. Uma mensagem, irmãos, que não nos leva a refletir sobre nossa vida.
uma mensagem que ela não nos provoca para a mudança, uma mensagem que não mostra para nós que há ainda muitas questões na nossa vida que precisam ser resolvidas diante de Deus ou, consequentemente, diante das pessoas também. Uma mensagem que não nos entristece de alguma maneira, uma mensagem que não nos incomoda, que não nos deixa dormir direito, essa mensagem não é de Deus. Você é de Deus, né? A primeira vez que eu vim aqui fiquei doente. Quase todas as aulas. Quase todas. A primeira aula que eu vim aqui a primeira vez, eu tive um impacto 2 dias sem dormir. Fiquei lá que nem um zumbi pensando. Acabou com a minha vida. Ai, Deus, mas eu me recupero. Então, não, mas é sério, irmão. Então a gente precisa entender que a gente precisa promover, então, ponto 3 aqui, esse culto bíblico. Isso aqui para mim é culto bíblico, onde há esses elementos. Porque não é possível que a gente vai passar 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, ouvindo um bocado de coisa, se reunindo, ouvindo um monte de música, levantando as mãozinhas, chorando, e a gente não vai ser, pelo Espírito, transformado à medida que a gente tem esses encontros. Né? Então eu entendo que cada reunião tem que ser um encontro, e cada encontro com Deus a pessoa é transformada, tem que ser transformada, senão tem alguma coisa errada aí de uma parte ou de outra, não de Deus. Estou falando ou da parte do ministrante ou do que é ministrado, né? E a gente entendeu que daqui todos são ministrantes e ministrados, né? Todos são potencialmente usados pelo Espírito Santo na comunidade para edificar uns aos outros. E a gente então tem que desconstruir aquela questão que eu vou no culto para Deus me abençoar, eu vou no culto para Deus falar comigo, eu vou no culto, lógico, e no fundo tem essas questões, mas a gente precisa entender que a gente tem que ir no culto para se encontrar com Deus e com os irmãos. E Ele vai falar, com certeza, com você. E o Espírito Santo vai usar a todos para edificar todos. Porque a gente costuma assim, banda e pregador. O foco é esses dois aqui. Quem tem que fazer o culto são eles. E Deus tem que falar através deles, né? Então a banda, a música, os grupos, sei lá, cada igreja se organiza de uma forma, e o pregador. Então todo mundo. Ai dele se não trazer uma palavra de Deus, se não pregar bem. Ai dessa banda, né? Então o que virou? Um clube onde a gente exige uma prestação de serviço, porque a gente paga mensalidade. Não. Todo um título em dia. Então assim, se tornou um negócio esquisito, estranho, que está longe de ser um culto bíblico. Então a gente precisa promover isso, né? Esse culto bíblico, esse culto público. Vendo aqui, André, esse período aqui eles estavam sedentos também devido ao tempo, né? Que eles passaram tão longe, né? Lá, distante de Deus, em outras terras, quando eles decidiram voltar, eles estavam tão sedentos de novo, né? De ouvir, né? Dos pais, né? Dos antigos que falaram aquilo, quando eles se deram conta daquilo, né? Não havia, é verdade. Né? De novo com a palavra. Um detalhe interessante que você trouxe é porque eles faz tempo que não ouviam, né? Aliás, não é faz tempo que não ouviam, faz tempo que eles não se reuniam como nação. Porque no cativeiro babilônico foi onde foram criadas as sinagogas. As sinagogas não existiam, né? Que na época de Jesus a gente vê bastante, né? Jesus entrou na sinagoga, estava na sinagoga. A sinagoga era um espaço, um cômodo, não era um cômodo assim não, era maior, mas não era tão maior, não era um templo não, eram espaços que se tinham, não sei exatamente agora para precisar quantas pessoas cabiam, mas não muito assim do que 100, não era muito que 100, era mais ou menos o que os discípulos em Atos Apóstolos, eles estavam reunidos, estavam num cenáculo. Cenáculo quer dizer um lugar que cabe 100 pessoas, é cenáculo, não é um templo, inclusive aquele cenáculo era mobiliado, né? Diz o texto, que onde também Jesus celebra a ceia, um cenáculo mobiliado, que era a casa do João Marcos, do Marquinho, nosso evangelista, o primo do Barnabé, né? E filho de Salomé. Vou falar aqui toda a família daqui a pouco. Lá no Nordeste, né? Fulano, primo de então, só para voltar aqui. Então, assim, as sinagogas surgiram nessa ocasião no cativeiro, porque eles não tinham mais o templo tinha sido destruído, eles não podiam oferecer sacrifício lá, não podiam fazer um bocado de coisa que só no templo fazia. Então, o que eles iam fazer? Iam ficar 70 anos ali. Aí foram pensando e construindo, então, sinagogas, que era um lugar menorzinho, onde se reuniam para duas coisas apenas: orar e ler as Escrituras. Só, mais nada. Orar e ler as Escrituras. Ó, que coisa monótona. Não tinha luzinha, fumaça, não tinha pecado, não tinha... Nossa igreja tem?
Fumaça? Não, luzinha. Tem uns da hora. Aí apaga as luzes e fica as luzinhas. Não, mas é da hora, né? Isso é da hora. Não, mas não tem aquela, como eu vou dizer, aquele show, aquela coisa assim, né? Show pirotécnico. Não tem. A luzinha tem outras finalidades lá, né? Não é nessa, não tem aquela fumaça e tal, aquela coisa assim, que é mais show mesmo, não tem nada a ver com culto cristão, não. Mas o que acontece? Não tinha todos esses aparatos. O povo se reunia para orar a Deus, louvar a Deus, confessar os pecados. Quando a Bíblia diz assim que, quando a mulher samaritana no capítulo 4 de João, muito conhecida a passagem, ela pergunta a Jesus o seguinte, já que é profeta, porque se é profeta a gente tem que perguntar alguma coisinha, né? Profeta, né? Percebeu que Jesus era profeta, disse assim, vem cá, então me tira uma dúvida teológica aí, Jesus. Onde se deve adorar? Onde é o lugar? Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Porque os nossos pais dizem que é aqui, mas os judeus dizem que é Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Essa palavra, nesse contexto, adorar, era a mesma coisa de perguntar o seguinte, onde devemos ir para confessar os nossos pecados? Então o judeu tinha um entendimento que a adoração a Deus se dava pela confissão de pecados. Todas as vezes que eles iam adorar a Deus, levavam alguma oferta que era para substituir algum pecado, ou era para ofertar no sentido para substituir o pecado que eles tinham cometido. Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7, 6 ou 7, né? Todos esses capítulos na sequência, vão mostrar que cada oferta era destinada para um tipo de pecado. Então, certo pecado era esse tipo de oferta, certo pecado esse outro tipo de oferta. O pecado mais grave, o bodezão ia sendo arrastado e denunciava mesmo. A pessoa que vexame, levando assim no meio da cidade, assim, o bode, é escandaloso, né? Pecou, pecadeira, sabe? Mas só para brincadeiras à parte, né? Tinha outros fatores também. Mas brincadeira à parte, a ideia do judeu, adoração, a gente vai para confessar pecados. Basicamente a adoração era isso, confessar pecados. Olha que coisa interessante. Onde devemos confessar pecado? Jesus disse em todos os lugares, inclusive também na igreja. Então, confissão de pecado, outro ponto fundamental que parece que nós deixamos, né? Confissão de pecado, irmãos. Porque talvez o ambiente não é de confiança, né? Talvez se alguém... pensamento, se o vizinho... porque talvez não é esse ambiente familiar, né? Esse ambiente familiar. Então, olha só, amados, como que a gente foi construindo um bocado de coisa que, assim, foge do propósito, foge da realidade da proposta bíblica, né? Foge. Então a gente percebe, só para acabar aqui, então para um verdadeiro avivamento é necessário ter, já 3 pontos aqui, você viu, né, Diego? 3 pontos, e agora esse Batistão. E olha que aqui na época não era não, hein? Mas aqui é o seguinte, mas aqui eu acho que eu fiz o seguinte, não, eu não fiz não, mas eu fiz muita mensagem de 3 pontos, que é assim, ler o texto, sair do texto e voltar nunca mais pro texto, eu vou fazer isso aí também. Mas aqui, então, para um verdadeiro avivamento, é necessário ter reconhecimento de que precisamos, abandonarmos tudo que é obstáculo, vivemos em novidade de vida e pedimos incessantemente a Deus. Então, olha só, amados, coisa interessante, né? Foi uma mensagem que eu extraí aqui, apenas do texto aqui. Então, os pontos tal, mais ou menos positivo, mas... né? Só para vocês entenderem, inclusive, que dá para a gente misturar um bocado de coisa aí. E tem alguma pergunta fácil e rápida? Fácil e rápida? Eu só quero fazer um comentário sobre Neemias. Esse dia eu estava pensando, né? Mas assim, quando Neemias recebeu a notícia de que o negócio estava feio lá em Jerusalém, se fosse, de repente, assim, sei lá, um de nós... eu tô aqui, né? Tenho meu emprego, tenho tudo bem. Se dane o resto, né? Ele era copeiro do rei, né? Então, tipo assim, eu tô bem, porque as pessoas geralmente pensam assim, né? Tenho meu emprego, tenho isso, tenho acho que eu vou sair desse ou aqui. me envolver nada com esses negócios, né? Como fala, né? Não quer sair da área de conforto, né? Exato, para ir para a área. Ele entristeceu, ele realmente pôs a mão na massa e se tornou um governador e o negócio aconteceu, né? Outro detalhe que você traz pra gente, Annalise, tá vendo? A participação de vocês enriquece algo que vocês não têm noção. O Neemias era um homem de confiança do rei, era um dos mais altos postos que tinha no rei, porque o copeiro do rei
era o cara que experimentava antes a comida e a bebida, porque naquele tempo envenenava mesmo o rei. Né? Então é sério. Sonho de medo, né? Então assim, era um cara de confiança mesmo, né? E aí, como a Annalise disse, o cara assim que, não, eu vou fazer lá, vou sair desse conforto, tudo isso aqui. Só que é interessante que o rei observava que ele já não servia mais com aquela alegria. Ele estava triste. Porque é o senso de coletividade que Neemias tem, que todo judeu tinha, via de regra, né? O judeu tinha essa noção, essa percepção de coletividade, que não tinha espaço para falar, não, eu estou bem. Olha a confissão de Daniel, que é o mesmo período, ou seja, estou falando período de cativeiro, né? Daniel antes, depois Neemias, Esdras e Ageu e tal, vem tudo na sequência. Mas olha só, quando o capítulo 9, se não me falha a memória, de Daniel ele começa a ler o livro de Jeremias e ele faz as contas. Ele entendeu, opa, Senhor, já deu 70 anos daquilo que o Jeremias falou. Ele começa a confessar pecados. E o pecado os pecados, ele diz assim, Senhor, perdoa porque nós pecamos. A minha pergunta é, onde que esse cidadão pecou? O pecado que originou, que resultou no cativeiro, ele não. Porque quando isso aconteceu, há 70 anos atrás, ele era um menino. Agora sim, ele tinha seus 85 anos mais ou menos. Mas lá quando aconteceu mesmo, quando Jeremias profetiza, ele talvez tinha 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Aqui já é um idoso. Então ele foi para o cativeiro bem jovenzinho, passou lá 70 anos, e fala, nossa, o jovem Daniel, né, junto com seus amigos, o Ananias, Misael e o Azarias e tal, que a gente só lembra do Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha como ficou forte, né? A mudança lá, a pagã teve esse propósito aí mesmo, de tirar a identidade deles. E aí, não esse jovenzinho, e foi para a Cova dos Leões, não, quando ele foi para a Cova dos Leões, ele tinha 60 e tantos anos já. Já era um senhor. Então, a gente às vezes não percebe, né, essa cronologia no livro em si. E aí o que acontece? Mas o que me chama a atenção é isso. Ele diz assim, nós pecamos. Eu estava confessando o pecado que não era dele, mas o senso de coletividade. Então não há espaço para indivíduos na sua individualização dentro de uma comunidade de fé. Não há esse negócio na ceia, por exemplo, estou bem com Deus, 30 dias de boa, fiz as contas aqui, Jesus, vou tomar a ceia. Aí Paulo disse, não, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, cada um toma a sua própria ceia. Vocês não estão entendendo o propósito da mesa, da comunhão. Né? Como assim? Então olha para o irmão. Como que você toma a sua própria ceia e esquece do outro? Então o senso de coletividade a gente está perdendo também. Onde não sou eu. Se o outro peca, ainda bem que não foi eu, né, Jesus? Graças a Deus. Tu sabe que eu sou fiel e né, agora esse desgramado aí, a mão tem que pesar mesmo. E a gente não faz isso, a gente não vive assim. Dá aquela olhadinha se o irmão pecou, ele não pegou, né? Isso, aí já vai, nossa. A questão é assim, amados, se tem uma coisa que eu não me iludo mais, não sei, eu devo ter me iludido algum dia, mas isso não. Hoje, inclusive, eu tento servir a igreja, eu sei que eu sou querido por muitos irmãos, são sinceros, mas se acontecer alguma coisa na minha vida e a igreja e muitos me virarem as costas, eu não me admiro. Lógico que eu vou sofrer, mas assim, não é uma coisa que vai fazer assim, não, eu não esperava isso, não. Porque infelizmente são poucos aqueles que quando o irmão peca, né, vai lá e fala, não, estamos juntos aí, não concordo, você pecou, você está errado, mas estamos juntos, vou orar por você, Deus vai sellar a tua vida, você é meu irmão, não posso te abandonar agora. Me parece, e já alguém disse isso, né, numa frase minha, que a igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás, para ser morto pelos inimigos. Olha, irmão, que coisa triste. Então a gente precisa entender que a gente tem que ter esse senso de coletividade. Então o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos também. Não é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas. Então os pecados são nossos, no sentido de coletivo. Então se um peca, aquele pecado ele me atinge, no sentido que ele me entristece, porque é um irmão meu, um irmão na fé. Errou e tal, a gente não concorda, a gente vai te exortar, você vai ter que se arrepender, mas conta com a gente, porque a gente está aqui como família. Então a gente precisa entender que a gente tem que criar, irmãos, na administração, esse ambiente onde o Espírito Santo, ele flui, ele cura, ele sara, ele perdoa, ele restaura, e nós temos que ser esses agentes de Deus, não é?
Então, Jesus fala, quando é corpo, nós somos corpo, quer dizer, se um peca, o corpo todo fica doente. sim, atinge, claro. Atinge todos, mas não é mais assim, né? Então é interessante essa questão. questão. Olham torto assim, eles ficam com vergonha, não voltam mais e também. Irmãos, é fato que o Neemias, como disse a Analice, ele teve esse senso de coletividade. Quer dizer, eu estou bem, está tudo certo aqui, minha vida resolvida. Mas ele falou, não, existe uma missão. Porque o rei pergunta, por que está triste assim? Como que eu vou estar alegre? A cidade dos meus pais está queimada a fogo, os muros destruídos, os irmãos que estão lá. Por que ele se entristeceu? Porque foram falar para ele lá. Foi, Neemias, o povo lá está vivendo uma miséria extrema. O povo lá era ruína. Não tinha mais como criar nada, plantar nada, estava em ruína. E algumas pessoas foram voltando, né, para a cidade de Jerusalém, mas estava destruída. E ele se entristeceu. Ele foi, pediu para o rei deu condições, recursos e tudo mais. Ele orou a Deus e ele foi fazer o que ele não precisava fazer, no sentido porque ele tinha tudo. Por que eu vou me importar com esse povo que está aí? Colhendo o que plantou, né? Muitas vezes. Mais ou menos. Então, assim, a gente percebe que a Bíblia vem nos trazendo lições para que a gente repita, para que a gente reproduza, para que a gente possa criar, irmãos, esse mesmo ambiente. E esses homens de Deus, eles precisam ser imitados nisso, porque esses homens, eles de fato trazem a vontade de Deus nos seus atos, nas suas histórias. Esses livros do Antigo Testamento não estão aí à toa, embora vira e mexe o enfatismo, né? Toma cuidado, lê o Antigo Testamento e colocar como comportamento. Mas eles estão aqui como palavra de Deus para nos inspirar mesmo. Esses homens, nos seus erros e nos seus acertos, devem ser imitados por nós, né? O Espírito Santo usa essas páginas do Antigo Testamento também, porque continua sendo palavra de Deus. E a gente precisa perseguir isso. Está difícil, está complicado, parece uma utopia, parece uma coisa que só dá para falar aqui dentro de uma sala de aula, no fundo da igreja. Não, amados, a gente precisa vivenciar isso, aplicar na nossa vida, orar a Deus com todas as forças, pedir para que o Espírito Santo nos faça como pessoas que reproduzam isso, gente cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia da verdade de Deus, agente do Espírito Santo, para fazer essa mudança que a gente muitas vezes percebe, critica, mas que a gente seja essas pessoas, porque somos nós que estamos aqui, não são outras pessoas, somos nós. Se nós estamos tendo essa oportunidade e esses encontros, se encontram com Deus, e se Deus, ele de fato está presente nessas aulas nossas aqui uma vez por semana. Se o que eu falo aqui, o que a gente discute, o que a gente entende da Bíblia, isso é ação do Espírito Santo, então nós devemos voltar para casa transformados, irmãos. Transformados. Não é? A gente precisa entender, se Deus, a presença de Deus, está aqui com um intuito, que é transformar a nossa mente, o nosso entendimento, então a gente precisa sair daqui hoje um pouco mais parecido com Cristo, um pouco mais transformado. A gente precisa, senão eu temo que a gente está incorrendo naquilo que a gente diz que é o que muita gente faz aí, né? E eu acho que não é o nosso caso.